Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. A alma que pecar, essa morrerá. O que isso significa? Vamos estudar na visão da Igreja Adventista, das Testemunhas de Jeová e a Igreja Congregação Cristã. Ezequiel 18, verso 4, diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O que isso significa? A alma morre? O que é alma neste contexto? Vamos ver por que estas três religiões interpretam de forma errada este versículo. Qual é a intenção? Vamos ver o significado deste versículo dentro do seu contexto. Vamos contextualizar a passagem para ficar mais fácil a compreensão e por que essas três religiões distorcem este versículo. Dentro do contexto de Ezequiel 18, Judá estava achando que estavam pagando pelos pecados de seus antepassados. No verso 2 diz assim: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, seus pais comeram uva verde e os dentes de seus filhos estragaram. É como se Deus estivesse descontando o pecado de seus pais neles, mas não é. Então, o assunto aqui é que os filhos não pagam pelos pecados dos pais e cada um dará conta de si mesmo a Deus, conforme Romanos 14 e verso 12. Cada um é responsável pelo seu pecado. Por isso que está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Alma, neste contexto, o que quer dizer? Pessoa. Alma na Bíblia tem alguns significados. Depende do contexto, você tem que ver o contexto para ver o que significa dentro daquele contexto. Pode ser pessoa, pode ser vida, vida de animais, vida de pessoas. A parte imaterial do homem que vive após a morte pode ser o seu interior, o seu eu, o seu ego, o seu estado, emoção, alegria, tristeza. O contexto é quem vai definir. As testemunhas de Jeová usam esse versículo para dizer que a morte é a pena pelo pecado. A punição do pecador é a morte. Mas se a pena do pecador fosse a morte, como ficaria o justo? Porque o justo também morre. Como é que fica? O adventista cita esse versículo para dizer que o pecador será aniquilado, morrer. Se for assim, o salvo sofrerá a mesma pena, porque o salvo também morre. Não é morte física. A Bíblia cita morte espiritual, cita morte física e a segunda morte, que é a condenação eterna. Três tipos de morte. Toda vez que você se deparar com a palavra morte na Bíblia, deverá ver o contexto para ver que morte é essa. Se é a morte física que todos passam, se é a segunda morte que é a condenação eterna, ou se é a morte espiritual, que é o pecador que vive a pessoa no pecado, sem comunhão com Deus. Morte aqui, nesse contexto, é morte espiritual e também a segunda morte, que é a condenação eterna. Mas não é morte física, porque se morte física fosse a pena pelo pecado, o justo sofreria a mesma pena. A morte veio como consequência do pecado de Adão, mas nesse contexto aqui não é a morte física. No verso 9, diz que aquele que se arrepender viverá. Ou seja, quem peca, morre. Quem não peca, vive. Aí você vê. Não se trata de morte física, pois os salvos e os ímpios todos morrem. Não é morte física. Se trata de condenação eterna e morte espiritual. Alma, neste contexto, é pessoas. A pessoa que pecar pagará pelos seus erros. Não é a morte como punição, a morte física, porque todos vão morrer. Deus disse para Adão que no dia que ele comesse do fruto, ele morreria. Então Adão, quando comeu, na hora ele não morreu fisicamente.
Ele morreu espiritualmente, morte espiritual, a separação entre o homem e Deus, espiritualmente. E mais tarde ele sofreu a morte física, pois a CCB ela não sabe interpretar a Bíblia. Não são aconselhados a estudar a Bíblia, por isso eles não sabem interpretar. Suas doutrinas são baseadas em passagens fora do contexto e versículos isolados e mal interpretados. Eles usam esse versículo para dizer que crente que peca está condenado. Crente que se batizou na CCB e se pecar, adultério e fornicação, ele está condenado. A CCB tem um ensino que é o pecado para a morte, que é adultério e fornicação. Já mataram muitas almas. Eles destruíram muitas pessoas por causa desse pecado de adultério e fornicação, como sendo pecado sem perdão. Mas não existe nenhuma citação bíblica que diga que adultério e fornicação não tem perdão. Davi adulterou, teve perdão. Então eles ficam buscando passagens da Bíblia para condenar as pessoas. E uma destas é Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. Por várias vezes já citaram aqui no meu canal esse versículo como sendo referência que não tem perdão. Mas se pedir para eles contextualizar ali o capítulo, eles não sabem. Toda vez que você se deparar com a palavra alma, veja o contexto para saber o real significado dentro daquela passagem. Testemunhas de Jeová e adventistas, eles usam esse versículo para defender a mortalidade da alma. A alma morre. A punição é a morte. Assim ensina as testemunhas de Jeová. A alma que pecar, essa morrerá. É a punição pela morte, não é o inferno. É a morte física. Totalmente errado, equivocado. Ensino que diz que a alma morre, que não existe consciência após a morte. O Adventismo ensina que as pessoas só tornarão a vida na ressurreição dos mortos, antes ficam de forma inconsciente, e depois os ímpios serão aniquilados e vão deixar de existir. Por isso usam esse versículo fora do contexto para defender essa heresia. Essas duas religiões ensinam que não temos alma, mas somos uma alma. Por isso ele cita essa passagem: a alma que pecar, essa morrerá. Se a alma que peca morre, então a alma que não peca acontece o quê? Ela morre também. Morte ali não é destruição do corpo, não. É algo comum religiões distorcerem a Bíblia para se adequar à sua crença. Se sua doutrina não se encaixa na Bíblia, então eles mudam a Bíblia para se encaixar em suas heresias. Se você não gostou, o problema é seu, né? O vídeo é feito para alertar e ajudar pessoas, né, leigas que não conseguem compreender as coisas. Não é para atacar, não é para denegrir, esse ou aquele. É apenas para orientar os leigos. Então, obrigado e até o próximo.